35 minutos e vamos com a nossa repórter Aline Aragão ao vivo. Hoje é celebrado o dia de São Pedro. Aqui na capital, a paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial, realiza uma festa em honra ao santo. Tem celebração sim e tem programação durante todo o dia. A nossa repórter Aline Aragão já acompanha, essa preparação para as celebrações de hoje. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamires. Passado aí os festejos, a gente celebra hoje São Pedro Pescador, o terceiro santo desse ciclo junino. A gente teve muitas festas, hoje ainda é dia de festa sim, mas a gente fala agora da festa na igreja, na festa da Igreja Católica que celebra hoje São Pedro Pescador. A gente está na paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial. A primeira celebração acontece daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, mas durante todo o dia haverá uma programação festiva com outras celebrações. Eu vou trazer toda essa programação, porque agora eu vou conversar com o arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa. Ele que vai presidir essa primeira celebração do dia aqui, começa às 7 horas da manhã. Mas eu queria que o senhor falasse primeiro, Dom João, sobre São Pedro. Quem foi São Pedro e qual a importância dele para a Igreja Católica? Bom dia. Bom dia, Aline Aragão. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Atalaia. Realmente é um dia muito significativo para nós, porque São Pedro foi uma grande referência para a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Um homem que tem um testemunho de vida fabuloso, nos encanta bastante. Então, celebrar São Pedro é sem dúvida para nós um momento de graça e bênção. E o seu exemplo de vida deve ser abraçado por todos nós. Pedro, que procurou realmente e vivenciou com muita intensidade nesse grande homem de Deus. E diante de tudo isso, a gente celebra e, olhando para a sua vida, procura imitar também o seu belíssimo testemunho de vida cristã. Creio que para nós é uma grande referência, deve inspirar todos os cristãos. Não queremos apenas comemorar, digamos assim, o seu dia, mas queremos, acima de tudo, também imitar as suas virtudes, as suas atitudes cristãs, que devem nos animar sempre e cada vez mais, para que assim sigamos Jesus, caminho, verdade e vida. Qual a mensagem que São Pedro deixa para a sociedade nesses dias? Olha, creio que a grande mensagem de São Pedro é que a gente faça a vontade de Deus, procure fazer sempre aquilo que agrada a nosso Senhor. Por isso, para nós cristãos, também devemos ter sempre como referência o próprio Deus, Jesus, e tudo o que formos fazer, em primeiro lugar, perguntar se está de acordo com o que Deus quer. E seguindo Jesus, foi o que Pedro procurou fazer durante toda a sua vida, foi a vontade de Deus. Daí a grande referência para nós, diante do seu testemunho de vida cristã, Em tudo ele procurou agradar nosso Senhor. Então, para nós cristãos, devemos também olhar para Jesus como aquela fonte inesgotável e preciosa que deve ser abraçada por todos nós, seu exemplo de vida. Creio que Jesus é a grande base para todos nós cristãos. Dom João, eu queria que o senhor falasse sobre duas curiosidades. Quando a gente fala sobre São Pedro, a gente pensa na chuva, São Pedro mandou chuva, principalmente nessa época do ano, a gente está no inverno. E tem outra curiosidade também em relação à chave, que São Pedro guarda a chave do céu. Por que essas atribuições, por que essa referência a São Pedro em relação à chuva e à chave do céu? Olha, a chuva, primeiro, a festa dele se dá no período do inverno, no ponto alto chuvoso do nosso Brasil, principalmente aqui do nosso Nordeste. É o tempo de muita chuva, então, diante de tudo isso, a gente deve olhar com esse olhar também para Pedro. Mas eu creio que, acima de tudo, um olhar também de esperança e de gratidão, porque São Pedro foi uma chuva de bênção também para a humanidade toda. Daí a importância da sua festa, sua personalidade, um homem realmente totalmente de Deus. Isso deve nos inspirar para que a gente deva caminhar no dia a dia, procurando imitar esse homem de Deus.
no dia a dia da nossa vida, São Pedro se torna uma grande referência para todos nós cristãos. Sobre a chave, inclusive, que o senhor vai explicar agora para a gente, eu sei que tem uma tradição aqui na igreja, eu já participei de outras celebrações, que as pessoas trazem um biscoitinho em formato de chave, e aí diz a lenda que abre os caminhos, né? Que São Pedro guarda a chave do céu, e quem ganha essa chave aqui, terá os caminhos abertos, mas a gente sabe que tem a crença, né, vai de cada um acreditar, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa referência. São Pedro realmente guarda a chave do céu? Olha, sem dúvida, São Pedro é, como eu já falei, uma grande referência no sentido de o seu testemunho de vida deve nos inspirar. E assim como ele vivenciou com muita intensidade a sua fidelidade a Deus, ele expressa então essa abertura do paraíso para todos nós. E essa chave que nos leva a essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, São Pedro deve assim cada vez mais nos motivar para que assim a gente possa caminhar também. Essa chave que deve abrir todas as portas e principalmente aquela porta que nos aproxima cada vez mais de Deus. Essa deve ser a nossa meta, né? Creio que a vida cristã realmente é autêntica e verdadeira. Procure em tudo fazer a vontade de Deus e estar em plena comunhão com Ele. Então essa chave de Pedro deve nos inspirar bastante para que tenhamos essa proximidade com Deus. Muito bem. A gente falou sobre São Pedro, mas a Igreja Católica celebra hoje também São Paulo. É dia de São Pedro e de São Paulo. Isso, São Pedro e São Paulo. São dois grandes santos, sem dúvida. Já falei sobre São Pedro. O Paulo apóstolo também é um homem de Deus, uma referência para todos nós cristãos. Então o exemplo de Pedro e Paulo deve ser abraçado por nós cristãos, né? É claro que eles servem de inspiração. A fonte maior é o próprio Jesus, caminho, verdade e vida, mas o exemplo de vida dado por eles deve também nos inspirar, nos animar, para que, imitando também Pedro e Paulo, a gente possa atingir a meta que nós tanto buscamos, que é a santidade, né? E dessa maneira celebrar esses dois grandes homens e também atingir essa grande meta que todos nós cristãos devemos buscar. Dom João, arcebispo metropolitano de Aracaju, quero agradecer a sua atenção, participação com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral, trazendo todas essas informações sobre essa data tão importante para a Igreja Católica, dia de São Pedro, dia de São Paulo. Muito obrigada pela participação do senhor. E eu aproveito, Tamires, para lembrar a programação de hoje. 7 horas da manhã tem a primeira missa, a primeira celebração aqui, que vai ser presidida por Dom João, às 7 horas. Então você que está em casa, que está assistindo, dá tempo, vem para cá. Logo depois, às 5 da tarde, acontece mais uma celebração e encerrando a festa de São Pedro, às 7 horas da noite, tem missa seguida de procissão aqui pelas ruas do bairro. Tamires. Obrigada, Aline, pelas informações. Está feito o convite, então, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral amanhã.